Lula foi eleito o presidente do Brasil. Gostando ou não, essa pode ser a terceira vez que ele vai comandar o país. E se tratando de eleições, nós precisamos ficar atentos em como esse tipo de acontecimento pode influenciar nos investimentos e nos negócios. Sou Luiz Pedrosa. Meu nome é Matheus Menezes. Seja muito bem-vindo ao canal Você Empreendedor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é, compartilhe com mais pessoas. A ideia é tornar esse conhecimento democrático, que as pessoas possam ter acesso a negócios, noções de empreendedorismo e muito mais. O Brasil é um país onde o governo, no geral, tem uma grande influência na economia. E apesar de a gente não ter ideia de quem vai ocupar os cargos mais importantes do país, é fato que os cargos envolvendo o Ministério da Economia são os que mais influenciam o Brasil e os acordos que nós temos com outros países. E como não sabemos ainda como vai ser a política de investimentos e a política econômica, é necessário que cada um trace seu próprio plano. Isso em relação a negócios e em relação a investimentos. Isso engloba todas as classes: servidor público, MEI, empresário. Todo mundo deve estar preparado. O primeiro ponto que merece um destaque aqui é o quanto as estatais são importantes para todo o ciclo de negócios. Hoje, dentro do Ibovespa, elas representam 17%. Essas estatais geram um ciclo de negócios que atingem todos os setores e corresponde a uma grande demanda de serviços, tanto pública quanto privada. Outro ponto de destaque aqui são as promessas de governo. Não importa se é promessa de picanha ou de auxílio, a verdade é que para que essas promessas sejam cumpridas, é necessário que qualquer governo tenha uma boa retaguarda. Pois é, Luiz, de onde que vai vir esse dinheiro? Tem que tomar cuidado com as promessas populistas, principalmente na hora de votar. Desde já, nós já avisamos, a atual conjuntura de arrecadação fiscal não suporta as promessas que foram feitas. Fato é, ou essas promessas não vão ser cumpridas, ou vai ser necessário aumentar a arrecadação. A verdade é que tanto os eleitores quanto as empresas, a gente não tem como saber se eles vão ter recursos para bancar esses impostos. E para exemplificar, nós vamos trazer aqui a curva de Laffer, é a que você está vendo aí na tela. Na economia, ela representa o crescimento da arrecadação e, consequentemente, o percentual que o PIB aumenta. Porém, existe um ponto de inflexão e é justamente nesse momento onde aumentam-se os impostos e a arrecadação cai. Aí, Luiz, e por que a arrecadação cai? Ao meu ver, quando você sobretaxa muitas empresas, né, a gente já viu isso acontecer em outros países, o grande empresário, por exemplo, né, ele vai para outro país. Existe uma fuga de capital, porque tem vários outros países, outras áreas que eles têm uma atratividade, ou seja, o imposto não é tão alto, atende, e aí o que acontece na região? Ele vai criar empregos, logo a economia nessa área aí vai se movimentar, vai crescer. Na verdade é o seguinte, quando há incentivos fiscais, ou seja, as prefeituras ou os estados isentam essas empresas, inicialmente também. Inicialmente, ou por um contrato, um período de tempo, o que pode acontecer? Ela gera mais emprego ainda porque ela reverte isso para a sociedade, entendeu? Não há uma arrecadação por conta do incentivo fiscal, porém existe uma potencialização na economia local. Sim, porque aí gera mais emprego, essas pessoas, né, tem a questão do imposto, movimenta a economia, é bom para o município, no caso para o estado e em outros níveis para o país. Né? Exato. E quando você sobretaxa exaustivamente, por exemplo, o empresário, o que ele faz? Geralmente ele pega as malas e vai para outro lugar. Logo, tem uma redução drástica de empregos, a economia entra em colapso e a gente sabe que isso não é bom para ninguém. A letra A na figura indica que não há arrecadação nem tributação. A letra B representa 100% de tributação e nenhuma arrecadação. Já a letra T é quando se considera a média da alíquota ideal. Mas por que é tão importante saber de tudo isso a essa altura? Simplesmente porque se o governo regente não atingir essa alíquota ideal, ele não vai conseguir cumprir essas promessas e, consequentemente, os cortes vão retomar. E você, empreendedor, o que a gente pode citar aqui, se tratando investimento, negócios?
é que ninguém consegue prever o futuro. O Luiz fala muito sobre isso. Mas, segundo alguns balanços publicados por algumas empresas, elas nunca estiveram tão saudáveis como agora. As empresas têm apresentado balanços fortes, com boas margens e boa alocação de capital. Então, mesmo sem a certeza do que a política vai ser no futuro, vai trazer no futuro, essas empresas estão bem preparadas. Lembrando que governos vêm e vão. E mesmo assim, tem empresas que vêm produzindo há mais de 100 anos. E essa é uma evidência de que empreender gerando valor é um ótimo caminho. Uma outra dica aqui da gente do canal é que você que é investidor, tente investir no câmbio, tente investir em outros países, em empresas de outros países. E uma outra modalidade também é investir em imóveis. Isso serve tanto para imóveis físicos como a compra de fundos imobiliários. Basicamente, o que o Luiz está falando é que você deve diversificar as suas fontes de renda. Tem aquele velho ditado, né? Nunca deixe seus ovos em apenas uma cesta. Em relação aos negócios, os micro e pequenos empresários foram a porta de entrada para o empreendedorismo. Geraram 72% dos empregos e foram a retomada da nossa economia nesses últimos 4 anos. Um levantamento do Sebrae feito com base no CAGED mostra que nos últimos 8 meses a geração de emprego cresceu consecutivamente, gerando 961,9 mil empregos. Enquanto as grandes empresas geraram em torno de 280 mil empregos. Ou seja, cerca de 21%. O MEI gera muitos empregos, mesmo tendo que seguir as regras de contratar apenas uma pessoa. O Pronamp, que começou em julho, já liberou 27,9 bilhões de reais. Isso para manter 325 mil operações. E isso vai fazer com que as empresas deem uma respirada daqui para frente. Mas Luiz, o pessoal deve estar se perguntando qual que é o motivo da gente mostrar esses dados. Se nos próximos anos, na verdade ano que vem, a política vai mudar. O motivo é que se você tiver necessidade ou disposição a empreender, você vai estar ciente de quais recursos utilizar e quais caminhos percorrer. Entenda que existe um ciclo de negócios que está aberto a novos mercados, tanto com foco no produto como na mão de obra. Então agora você já sabe que o cenário das pequenas microempresas é favorável. Então, trabalhar é inevitável. E o seu foco deve ser gerar valor, seja resolvendo um problema, seja atendendo uma necessidade do mercado. E para quem já tem um negócio, a dica é: ponto 1. Entenda ainda mais sobre toda a logística. Melhore ainda mais sua gestão de custos. Avalie o mercado em períodos menores de tempo. Fique atento a qualquer mudança que o governo venha a apresentar. Bom, e diante desses dados que a gente traz, né, Matheus, em relação ao futuro da nação, o que você pensa a respeito dos negócios? Como que se conduz num cenário de incertezas? Como você sempre fala, a gente não consegue prever o futuro, tá? Então a gente sempre tem que ter um melhor planejamento. Você é consultor financeiro, você sabe muito bem disso. Tem que se planejar. Mesmo assim, porque aquilo que a gente chama de imprevisto é previsto. A gente sabe que vai ter momentos que vai haver escassez de matéria-prima, de insumos, de mão de obra. No caso aí que a gente viveu recentemente, teve greve dos caminhoneiros. Então faltou muita coisa. E aí quando é questão do mercado, oferta e demanda, algumas coisas ficam muito caras, outras coisas começam a faltar. E muita gente trabalha com essa questão, o produto depende muito do transporte. Só que tem alguns mercados que, independente das crises, eles não só ficam estáveis, mas eles têm um crescimento. Que se a gente parar para pensar, esse mundo hoje da internet, por exemplo, se você é um infoprodutor, que basicamente o infoprodutor ele produz um produto que não é físico, é intangível. São cursos, são e-books, são mentorias e essas pessoas geralmente são professores. Esses professores eles não dão aula apenas para uma classe, eles conseguem escalar o serviço deles. Aula para 100 pessoas, 1000 pessoas, não tem um número mínimo. Então assim, se você tem algum conhecimento, que tal você pegar esse conhecimento e compartilhar com mais pessoas e ser pago por aquilo, ter um valor simbólico. Todo mundo tem algo a ensinar. A gente vê que o conhecimento ele não está fechado a uma pessoa só, a um município só, a um país só. Ele está disperso pela sociedade. Então, uma dica que se eu tivesse que dar é o que a gente está
fazendo aqui, né? Então não é só soltando dando, a gente está falando, então exemplificando aqui. Pega algum conhecimento, aquele conhecimento que todo mundo te pergunta, aquela questão que você gosta de fazer, que você pesquisaria horas e horas de graça, que você não vê a hora passar. Pega isso, estruture, seja no e-book, seja numa mentoria e ofereça essas pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente que está carente do seu conhecimento, que na verdade você está fazendo um favor e a remuneração que você vai ter é um elogio àquilo que você tem de melhor. Então, se eu tenho que dar uma dica, além de se planejar, além de tentar tá ali preparado, foque nesse mercado da internet. Foque nesse mercado do infoproduto, de vender conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E concluindo aqui, pessoal, pode ser que a democracia nem sempre escolha o melhor caminho, mas é muito importante que você esteja preparado para gerar riqueza e prosperidade. E essa é a melhor maneira de uma nação crescer, onde as pessoas entendam que ela deve se desenvolver para que ajude isso no coletivo. É você ver que, independente do cenário, você deve se adaptar. É o que Nassim Taleb fala, né, sobre antifragilidade, que é você se adaptar em meio a situações. E no contexto político, é você ser o seu próprio presidente.